O milagre que mudou a vida de Pedro, quando a fé venceu a hidrocefalia. Pedro tinha apenas 7 anos quando os médicos deram um veredicto que abalou sua família: hidrocefalia congênita, uma condição em que o líquido cefalorraquidiano se acumulava em seu cérebro, causando dores insuportáveis, inchaço na cabeça e o risco de danos neurológicos permanentes. Os exames mostravam que a pressão dentro do crânio do menino estava aumentando a cada dia, e a única solução apresentada era uma cirurgia de alto risco, com chances de sequelas ou até mesmo de não resistir à anestesia. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher simples que trabalhava como diarista, chorava todas as noites, apertando contra o peito as receitas médicas que pareciam sentenças de morte. Meu Deus, o que eu vou fazer? Não tenho dinheiro nem para os remédios que ele precisa, desabafava, enquanto o pequeno Pedro, mesmo com dores, tentava consolá-la. Mãe, não chora. Jesus vai me curar, igual a pastora falou na televisão. Foi justamente através de um culto transmitido pela TV que Dona Maria ouviu pela primeira vez sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Ela nunca havia entrado em uma igreja evangélica, mas algo naqueles testemunhos de cura a tocou profundamente. Uma mulher contava como seu filho, com câncer terminal, havia sido libertado após participar de uma corrente de oração. Outro homem falava sobre a fogueira santa, um momento de oração intensa onde Deus operava milagres impossíveis. Se Deus curou eles, por que não curaria o meu Pedro? Pensou, enxugando as lágrimas. No dia seguinte, com as últimas economias, pegou um ônibus e levou o filho até a Universal mais próxima, no bairro da Penha, em São Paulo. Ao chegarem, foram recebidos por uma obreira sorridente, que os levou até a sala de oração. O pastor, um homem de voz firme e olhos cheios de unção, colocou a mão na cabeça de Pedro e começou a orar com autoridade: em nome de Jesus, eu quebro toda maldição sobre esta criança. Este líquido que está oprimindo seu cérebro, eu determino que seque agora mesmo. Deus é o médico dos médicos, e ele vai operar este milagre. Dona Maria sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Nunca havia visto alguém orar daquele jeito, com tanta convicção. O pastor então pegou o óleo consagrado e ungiu a testa do menino, enquanto a congregação clamava em voz alta: é cura, Senhor. É libertação. Nos dias seguintes, Pedro e Dona Maria passaram a frequentar a igreja todos os dias. Participavam das campanhas de fé, onde aprendiam sobre a importância de semear no reino de Deus. Mãe, a pastora disse que quando a gente dá o dízimo, Deus abre as janelas do céu. Vamos dar, mesmo sendo pouco? Perguntou Pedro, com uma fé que envergonhava até os adultos. Dona Maria, que mal tinha dinheiro para o aluguel, decidiu obedecer. Com lágrimas, colocou na bolsa de ofertas os últimos R$ 50 que tinha, confiante de que Deus oraria sua fé. Mas a batalha não era apenas física. Nas noites de vigília de oração, o pastor revelou que havia uma raiz espiritual por trás da doença de Pedro. Há uma maldição de geração em sua família, irmã. Alguém já serviu a coisas erradas, e o inimigo está usando isso para atacar seu filho. Mas hoje isso acaba, declarou, enquanto impunha as mãos sobre eles. Dona Maria lembrava que sua avó, antes de morrer, havia contado sobre um tio que praticava coisas escuras. Naquele momento, ela entendeu, não era apenas uma doença, era uma batalha espiritual. Com lágrimas, ela quebrou toda a ligação com o passado em nome de Jesus, enquanto a igreja clamava: fogo, Senhor! Queima toda a raiz de maldição. Os dias se passaram, e Pedro continuava a frequentar a igreja, mesmo com as dores. Até que, numa sexta-feira, durante o culto de libertação, algo extraordinário aconteceu. Enquanto o pastor orava pela congregação, Pedro sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma mão invisível tocasse sua cabeça. De repente, ele gritou: Mãe, não dói mais. A cabeça tá leve. Dona Maria, incrédula, levou as mãos à boca. O inchaço havia diminuído visivelmente. No domingo seguinte, durante o testemunho no altar, Pedro subiu com a mãe para contar o milagre. O pastor, emocionado, pediu que todos louvaram a Deus, enquanto a igreja inteira aplaudia e chorava. Glória a Deus! Mais um milagre da Universal, exclamava um irmão ao lado. Os médicos, ao reexaminarem Pedro, não encontraram mais sinais da hidrocefalia. Os laudos mostravam que o líquido havia desaparecido, e seu cérebro estava completamente normal. Isso não tem explicação médica, admitiu um neurocirurgião, enquanto Dona Maria, com a Bíblia na mão, respondia: tem sim, doutor.
O nome disso é Jesus. Hoje, Pedro tem 15 anos, é um adolescente saudável e serve a Deus na igreja. Ele e Dona Maria são dizimistas fiéis e participam de todas as campanhas. Aprendi que a fé não é só acreditar, é agir. É estar na igreja, é dar o dízimo mesmo quando parece impossível, é clamar até a vitória chegar, diz Dona Maria, com os olhos brilhando. Pedro, por sua vez, tem um sonho: ser pastor para levar esperança a outras pessoas, assim como a Universal levou para ele. Se Deus curou minha cabeça, Ele pode curar qualquer coisa. Basta crer e não desistir. E assim, mais uma história de milagre se junta aos milhares de testemunhos que provam: na Igreja Universal do Reino de Deus, a fé move montanhas, e nenhum caso é impossível para aquele que tudo pode. No mesmo bairro onde Pedro e Dona Maria frequentavam a igreja, morava uma família que parecia não ter mais esperança. Era a família de seu João, um homem de 52 anos que há mais de 10 anos lutava contra um vício que o destruía, o álcool. Sua esposa, Dona Ana, já havia se acostumado a ver o marido chegar bêbado em casa, quebrando móveis, gritando e até mesmo agredindo os filhos. As noites eram de choro, os dias de vergonha. Os vizinhos já não queriam mais saber daquela casa, e até os filhos mais novos, Lucas de 12 anos e Sofia de 8, começavam a acreditar que aquele era o destino deles, viver na sombra da bebida. Até que um dia, Dona Ana, exausta, ouviu um convite que mudaria tudo. Era uma irmã da igreja, que passava pela rua distribuindo folhetos, quando viu Dona Ana sentada na calçada, com os olhos inchados de tanto chorar. Minhas irmãs, você não precisa passar por isso sozinha. Na Universal, Deus muda histórias. Eu já vi homens livres do álcool, famílias restauradas. Venha conosco hoje à noite, só uma vez, disse a irmã, com uma voz tão firme que Dona Ana não teve coragem de recusar. Ela foi e levou as crianças. Seu João, é claro, não quis ir a essa igreja. Não vai me curar, mulher. Nada cura um bêbado, ele cuspiu, antes de pegar outra garrafa. Mas Dona Ana foi mesmo assim. E naquela noite, pela primeira vez em anos, ela sentiu algo diferente. Não era só o calor do povo cantando, não era só as palavras do pastor, que era uma certeza no coração: Deus estava olhando para ela. No final do culto, o pastor fez um apelo: tem alguém aqui que precisa de um milagre em sua família? Alguém que está sofrendo com vícios, doenças, rebeldia? Levante a mão e clame por libertação. Dona Ana levantou a mão trêmula, e as lágrimas começaram a cair. As irmãs a abraçaram, oraram com ela, e o pastor declarou: Deus vai tocar no coração desse homem. Ele vai voltar para esta casa, e esta família será restaurada. Dona Ana voltou para casa com uma fé que não tinha antes. Seu João estava caído no sofá, bêbado como sempre. Mas dessa vez, em vez de xingá-lo ou chorar, ela se ajoelhou ao lado dele e começou a orar. Senhor, o pastor disse que o Senhor vai tocar nele. Eu creio nisso. Liberta meu marido, Jesus. Lucas e Sofia, assustados, olhavam para a mãe, sem entender. Mas algo naquele momento era diferente. Na manhã seguinte, seu João acordou com uma dor de cabeça terrível, como sempre. Mas dessa vez, quando foi pegar a garrafa que deixava debaixo da cama, algo segurou. Não era medo, não era vergonha, era uma voz dentro dele: chega. Ele olhou para a garrafa, depois para as mãos trêmulas, e pela primeira vez em anos, jogou-a no lixo. Dona Ana, que estava na cozinha, ouviu o barulho e correu. Quando viu o marido de pé, pálido, mas lúcido, com os olhos cheios de lágrimas, ela soube: o milagre tinha começado. Eu não aguento mais, Ana, ele disse, com a voz quebrada. Eu preciso de ajuda. Ela o abraçou forte, sem dizer nada. Só chorou, agradecida. Naquela mesma noite, eles foram juntos para a igreja. Seu João, envergonhado, com as mãos suadas, mas determinado. O pastor o recebeu com um sorriso: Deus já começou a obra em você. Agora é só perseverar. E assim ele fez. Todas as terças e quintas, ele estava na igreja. Participava das campanhas, levava a família, e a cada dia, o desejo pela bebida ia embora. Não foi fácil, houve noites de luta, momentos de fraqueza, mas Dona Ana e as crianças estavam ao seu lado, e a igreja não o deixou desistir. Hoje, seu João está há 3 anos sem beber.
Ele é um obreiro na Universal, ajuda outros homens que lutam contra vícios, e sua família é um testemunho vivo de restauração. Lucas e Sofia não têm mais medo do pai, agora, eles correm para abraçá-lo quando ele chega em casa. Dona Ana sorri mais, cozinha com alegria, e sempre que pode, repete: Deus não desistiu da gente. Quando a gente achava que tudo estava perdido, Ele estava preparando a nossa vitória. E assim, mais uma família prova que, na Igreja Universal, não há caso perdido. O que o homem diz que é impossível, para Deus é só mais uma oportunidade de mostrar o seu poder. Basta crer, buscar e não soltar a mão dele. Porque milagre não é coisa do passado, é para quem tem fé e não desiste. Mas a história de seu João não parou por aí. Um dia, enquanto ele ajudava na distribuição de sopa para moradores de rua perto da igreja, um homem de olhos fundos e mãos trêmulas se aproximou. Era o velho amigo de infância, Tonho, que havia desaparecido anos atrás. O tempo e o álcool o deixaram irreconhecível, mas seu João sentiu o coração apertar ao vê-lo. Tonho, irmão? É você? Chamou, segurando o braço do homem que mal se sustinha em pé. Tonho levantou a cabeça, confuso, até reconhecer o rosto do amigo. Seus olhos se encheram de lágrimas. João, eu ouvi dizer que você tinha mudado. Mas não acreditei, a voz quebrada revelava anos de sofrimento. Eu tô acabado, irmão. Minha mulher me largou, meus filhos não querem me ver. Acho que dessa vez eu não vou sair vivo. Seu João não hesitou. Abraçou o amigo ali mesmo, no meio da rua, e sussurrou: Deus me tirou do fundo do poço, Tonho. E Ele pode fazer o mesmo por você. Vem comigo. Naquela mesma noite, Tonho estava na igreja. Chorou durante toda a reunião, enquanto os obreiros oravam por ele. No final, o pastor o olhou nos olhos e disse: Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Se você quer mudar, Ele já está estendendo a mão. Tonho aceitou Jesus naquele dia. Não foi fácil, as crises de abstinência vieram fortes, as noites de insônia o assombravam, e por vezes a vontade de beber parecia mais forte que tudo. Mas seu João não o deixou sozinho. Levava-o às reuniões, orava com ele antes do trabalho, e até arrumou um emprego para ele na padaria de um irmão da igreja. Um mês depois, Tonho apareceu na igreja com um envelope amassado. Dentro, uma foto antiga de sua família. Eu liguei para eles, disse, com a voz embargada. Minha filha, ela disse que quer me ver. Só uma vez, para saber se eu mudei mesmo. O pastor sorriu e colocou a mão em seu ombro. Isso é só o começo, meu irmão. Deus está restaurando tudo. Hoje, Tonho está há 8 meses sem beber. Sua filha, que antes o evitava, agora o visita aos domingos e até já foi a um culto com ele. A ex-mulher, embora ainda desconfiada, permitiu que ele enviasse cartas para os netos. E toda vez que alguém pergunta como ele conseguiu, Tonho responde com a mesma convicção de seu João. Não fui eu. Foi Deus. E se ele fez por mim, pode fazer por qualquer um. Agora, os dois amigos servem juntos na obra de Deus. Seu João no trabalho com dependentes químicos, Tonho ajudando na limpeza da igreja e no discurso aos novos visitantes. Eles não têm vergonha de contar suas histórias, pelo contrário, usam cada cicatriz como prova de que, onde o homem vê um fim, Deus vê um recomeço. E assim, a cada reunião, mais vidas são tocadas. Homens que chegam arrasados saem com esperança. Famílias que estavam desfeitas começam a se reconstruir. Porque na Igreja Universal, o milagre não é só uma palavra bonita, é uma realidade que se repete a cada dia, para quem tem coragem de acreditar. E a melhor parte? Essa história não é só de seu João ou de Tonho. É de todos que, como eles, um dia ouviram um chamado, deram um passo de fé e descobriram que, com Deus, nenhuma vida está perdida, apenas esperando pelo momento certo de ser transformada. Naquela mesma semana, enquanto seu João e Tonho compartilhavam seus testemunhos no púlpito, uma mulher chamada Maria sentada nos bancos do fundo chorava em silêncio. Ela tinha chegado ali arrastada pela irmã, depois de anos se afundando em dívidas, depressão e uma solidão que parecia não ter fim. Deus não vai querer saber de mim, pensava, enquanto as lágrimas molhavam seu lenço surrado. Mas algo na voz firme de Tonho, falando sobre como Deus o tirara do lixo humano, fez seu coração tremer. Se ele fez por eles,
Maria apertou as mãos, como se segurar firme pudesse impedi-la de desistir antes mesmo de tentar. No final da reunião, ela se levantou com as pernas trêmulas e foi até a frente. Não sabia o que dizer, só que não aguentava mais carregar aquele peso sozinha. A obreira que a atendeu não fez perguntas demoradas, não julgou suas roupas simples nem o cheiro de cigarro que ainda impregnava seu casaco. Só colocou a mão em seu ombro e disse: "Filha, hoje seu sofrimento acaba. Deus já te viu chorando no escuro, e Ele não vai deixar você assim." Maria não entendeu como, mas naquela noite, depois de uma oração simples e sincera, sentiu algo dentro dela se quebrar, não de dor, mas de alívio, como se uma corrente invisível tivesse se partido. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar de um jeito que ela não conseguia explicar. O banco ligou oferecendo um parcelamento das dívidas que ela nem tinha coragem de negociar. Uma vizinha, que mal cumprimentava, apareceu com uma cesta de alimentos porque Deus colocou no meu coração. E o mais incrível, pela primeira vez em anos, Maria acordou com vontade de viver. Mas o milagre maior ainda estava por vir. Uma tarde, enquanto arrumava a casa, ela encontrou uma foto antiga escondida no fundo da gaveta. Era ela sorrindo ao lado do filho, que há 5 anos tinha saído de casa depois de uma briga feia. Maria segurou a foto contra o peito e chorou, pedindo a Deus uma chance de reencontrá-lo. Não passou uma semana quando o telefone tocou. Do outro lado, uma voz hesitante: "Mãe, eu tô na porta." Era seu filho, magro, com olheiras, mas vivo. Ele não soube explicar direito como tinha chegado ali, só que de repente sentiu uma necessidade urgente de vê-la. "Como se alguém tivesse me empurrado para cá", confessou. Hoje, Maria e seu filho frequentam a igreja juntos. Ela trabalha na cozinha do templo, servindo café para os visitantes, e ele, que antes vivia nas ruas, agora ajuda na equipe de som. "Eu pensava que minha vida tinha acabado", ela conta, os olhos brilhando. "Mas Deus não só me deu uma segunda chance, Ele me deu uma vida que eu nem sonhava que merecia." E é assim que a obra continua. Porque para cada seu João que deixa as drogas, cada Tonho que troca a cadeia pela Bíblia, cada Maria que reconquista a família, há dezenas, centenas, milhares de outras histórias se escrevendo nos bancos da Igreja Universal. Histórias de pessoas que chegaram com o coração em pedaços e saíram com uma fé inquebrável, porque descobriram que milagre não é coisa de outro mundo, é só Deus mostrando, mais uma vez, que Ele nunca desiste de ninguém. E a melhor notícia: essa história não acabou. Ela está acontecendo agora, bem ao seu lado. Talvez até dentro de você. Porque se Deus transformou vidas como as deles, imagine o que Ele pode fazer pela sua. Basta você dar o primeiro passo. Na pequena cidade de Itabira, em Minas Gerais, a vida de Dona Cida parecia ter chegado ao fim. Viúva há 5 anos, ela criava sozinha os 3 netos depois que a filha, vítima das drogas, abandonou a família. As contas se acumulavam, a saúde falhava, e o desânimo era tão grande que ela já não conseguia nem chorar. "Senhor, por que o Senhor me deixou sozinha assim?", ela sussurrava todas as noites, olhando para o teto rachado da casinha alugada. Até que uma vizinha, a Dona Marli, que havia sido curada de um câncer na Igreja Universal, bateu à sua porta com um convite: "Cida, vem comigo hoje à noite. Não é para pedir nada, não. É só para você ver que Deus não esqueceu de você." Relutante, ela aceitou. Não tinha mais nada a perder. Quando entrou no templo, o calor humano a surpreendeu. Não eram olhares de pena, mas sorrisos verdadeiros, mãos estendidas, pessoas que, como ela, carregavam cicatrizes, mas também uma esperança que brilhava nos olhos. O pastor falou sobre a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo com médicos e só piorou, até tocar nas vestes de Jesus. Ela não desistiu no meio do caminho, e Deus a viu, disse ele, olhando diretamente para a Dona Cida. Algo dentro dela estremeceu. Naquela noite, ela orou pela primeira vez em anos. Não com palavras bonitas, mas com a dor crua que carregava: "Jesus, se o Senhor existe mesmo, me mostra um sinal. Eu não aguento mais." Quando abriu os olhos, uma irmã se aproximou e colocou em suas mãos um envelope. "Irmã, o pastor pediu para eu te dar isso." Dentro, havia um papel com um versículo, Mateus 6:33, e um cheque no valor exato das 3 prestações atrasadas do aluguel, assinado por um empresário da cidade que, segundo a irmã, sentiu no coração que tinha que ajudar alguém hoje. Dona Cida tremia. Não era o dinheiro, era o timing.
Era a resposta na hora certa, no lugar certo. Na semana seguinte, sua filha, que ninguém via há meses, apareceu na porta de casa, magra, arrependida, com lágrimas nos olhos. Mãe, eu tive um sonho com o Sr. João, aquele que a senhora sempre falava, que morreu de cirrose. Ele me disse para voltar, que a senhora estava orando por mim. Hoje, mãe e filha frequentam a igreja juntas, e os netos, que antes dormiam com fome, têm comida na mesa e um futuro pela frente. Eu pensava que Deus tinha me abandonado, conta a dona Cida, segurando a Bíblia que ganhou no dia em que aceitou Jesus. Mas ele estava só esperando eu olhar para ele. O milagre não foi só o dinheiro ou a minha filha voltando. Foi eu entender que, mesmo quando a gente acha que está sozinho, a mão dele está segurando a gente o tempo todo. E é assim que a fé se espalha em Itabira. Porque quando Dona Cida conta sua história, outras donas de casa, outros avós desanimados, outros corações feridos ouvem e pensam, se Deus fez por ela. E então, eles também dão o primeiro passo. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. É um hospital de almas, onde cada cadeira tem uma história de dor que virou testemunho. Onde o desempregado acha trabalho no dia seguinte à oração, onde o casal à beira do divórcio renova os votos no altar, onde o jovem que ia se matar encontra um propósito. Não é magia. É amor. É Deus dizendo, mais uma vez, eu estou aqui. E eu ainda acredito em você. Então, se você está lendo isso hoje e a vida parece pesada demais, saiba que tem um lugar onde sua luta vai ser ouvida. Onde suas lágrimas importam. Onde o impossível tem endereço certo. Porque se Deus já mudou o final da história de um alcoólatra em São Paulo, de uma mãe abandonada em Minas, de um presidiário no Rio, por que o seu não seria o próximo milagre? A porta está aberta. O convite está feito. E a melhor parte? Você não precisa chegar arrumado. Basta chegar. O resto, Deus faz. E então, o milagre acontece. Não com trovões nem luzes, mas no silêncio de um coração que finalmente se deixa abraçar. O alcoólatra de São Paulo acorda uma manhã sem o desejo do copo, só com a sede de recomeçar, e nas mãos, um bilhete anônimo: você é mais forte do que a sua queda. Venha à missa domingo. A mãe abandonada em Minas recebe uma ligação inesperada. A filha que há anos não falava com ela está à porta, com o neto nos braços e lágrimas nos olhos. Me perdoa, mãe. Eu voltei. O presidiário no Rio, condenado a 20 anos, ganha liberdade condicional após um juiz que nem sabia de sua história sonhar com seu rosto na noite anterior e revisar o processo. Algo me disse que você merecia outra chance, confessou. Porque Deus não muda as circunstâncias antes de mudar o coração. E quando Ele toca uma vida, o impossível se curva. Talvez você esteja lendo isso hoje com as mãos trêmulas, a respiração curta, a fé do tamanho de um grão de mostarda. Talvez sua oração seja só um suspiro: se tu existes, me mostra. Saiba que Ele já está respondendo não sempre como pedimos, mas como precisamos. Às vezes, o milagre é a força para levantar quando tudo pede que você desista. Outras, é a pessoa certa que aparece na hora errada, o emprego que surge do não que doeu, o perdão que nasce onde só havia raiva. A lição: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E você foi escolhido antes mesmo de nascer. Seu nome está escrito na palma das suas mãos, e nenhuma lágrima sua cai sem que Ele a recolha como uma promessa: eu farei novas todas as coisas. Então venha. Venha com suas cicatrizes, seus medos, suas perguntas sem resposta. A porta não é de igreja, é de um pai que espera você em casa. E quando você cruzar esse umbral, ouvirá, suave como um vento de manhã: finalmente. Eu sabia que você viria. Porque o maior milagre não é Deus mudar sua história, é Ele confiar nela a você.